Almas amigas, hoje eu vou responder uma caixinha de perguntas que me fizeram lá no Instagram sobre a situação na Terra realmente está desanimadora? Meu nome é Ana Paula Bandeira, sou facilitadora de processo da expansão da consciência e terapeuta energética. E se você ainda não é inscrito lá no Instagram, se inscreve lá no Instagram, segue a gente lá, a gente conversa sobre um monte de coisa de terapia, sobre emoções, sentimentos, sobre âmbito terapêutico, é muito bacana. Então vamos responder essa alma amiga que fez essa pergunta e com certeza vai contribuir muito para muitas outras pessoas chegarem a essa conclusão. E depois eu quero que vocês se inscrevam aí também, se vocês compreenderam, né, o que eu falei aqui, se fez sentido para o coração de vocês ou não, né? A situação na Terra realmente está desanimadora? Depende, gente. Por que depende? Não é que está desanimadora. A lente pela qual a gente enxerga a vida hoje é uma lente que a gente ainda vê dificuldades, né? A gente ainda vê a nossa existência, a vida na Terra, tudo o que engloba aqui na Terra como uma dificuldade. Então, se eu estou enxergando através dessa lente da dificuldade, tudo que se apresentar, guerra, fome, qualquer coisa que se apresentar no contexto social global, eu vou ver como uma dificuldade. Não que não seja, para as pessoas que estão passando isso, realmente é uma dificuldade. Agora, se eu estou num contexto de vida onde eu vejo oportunidade em tudo, se eu vejo uma forma de cura, se eu vejo uma forma de aprendizado em toda situação que se mostra, seja no meu contexto de vida ou no contexto global, se eu vejo as coisas com certo distanciamento energético, eu estou mudando essa lente. Então, tudo aquilo que eu ver no mundo não vai me doer tanto, porque eu vou estar com esse afastamento energético. Eu não vou estar atrelada emocionalmente àquela situação, eu não vou gerar desgaste energético, eu não vou gerar roubo energético de ninguém e também não vou gerar o roubo energético da minha estrutura, porque eu estou tendo um distanciamento energético e emocional. Todas as vezes que uma situação se apresenta para mim, pode ser, né, no contexto interno ou no contexto externo, essa situação, ela vai gerar algo. Se esse algo for em demasia emocional, automaticamente eu estou tendo perda energética. Automaticamente eu vou ter uma perda energética. Então a questão, se a situação no mundo está desanimadora, depende. Se eu perguntar para uma pessoa que hoje ela está de bem com a vida, que ela está numa fase tranquila, numa fase de criação, numa fase que ela já está manifestando ali coisas benéficas para ela, ela vai falar para você que provavelmente a situação na Terra não é desanimadora. Agora, se eu pegar uma pessoa que ainda está muito atrelada, né, no contexto de o familiar, né? Eu gosto muito de trazer o contexto familiar porque todos nós passamos por ele, todos nós temos família, mesmo se essa família ela tá um pouco mais conectada ou não, a gente tem a família, né? Então vamos dizer que eu tenho muito contexto de vida familiar de briga, de não respeito, eu não respeito o outro não me respeita, o outro não consegue respeitar quem eu sou, aquilo que eu apresento, né? A minha forma de ser, estar no mundo, se ainda existe esse desrespeito, provavelmente eu vou olhar o contexto mundial como desanimador. Eu vou olhar o contexto e vou falar assim, não, tá tudo uma merda, porque olha como é que tá a vida. As pessoas estão brigando por causa de direitos feministas, direitos racistas, direitos de não sei, os istas, os ismos, né? A pessoa ela tá atrelada a isso. Ela vai ver que tá desanimador. Agora, se eu pegar uma outra pessoa que já compreendeu que tudo isso é uma manipulação, que essa pessoa ela sequer se enreda em nada, ela só olha tudo e observa, como um grande observador. O que essa pessoa vai falar? Que a situação, o contexto na Terra é desanimador, ou ela vai falar assim, é bem interessante o que está acontecendo.
É bem interessante o contexto hoje mundial. Dá para aprender bastante coisa. Vocês compreendem que depende da lente pela qual a gente enxerga a vida? Vai depender muito de quem está observando. Se eu tô bem, eu vou enxergar a coisa como boa, tranquila. Se eu tô mal, eu vou enxergar como mal. Se eu tô na neutralidade, eu vou ver como um aprendizado. Não é que a questão, né? Existem sim várias coisas que vão acontecer no contexto global até 2030 e existe uma agenda cavalar, né? Existe uma agenda realmente bastante intrigante, vamos dizer assim. Agora, eu vou responder essa agenda ou eu vou estar no meu contexto interno? Porque se realmente eu for responder essa agenda, vai ser desanimador. Agora, se eu já estou compreendendo que a realidade que eu posso manifestar é uma realidade totalmente diferente dessa, e não adianta que esse vídeo não é qualquer pessoa que vai compreender. Se eu já compreendi que a realidade que eu vivo está intimamente ligada à realidade daquilo que eu penso, daquilo que eu nutro, daquilo que eu realizo internamente, vai ser tranquilo. Não precisa ser desanimador. Pode ser várias oportunidades de aprendizado, várias oportunidades de lapidação, refinamento espiritual, humano, desenvolvimento pessoal. Vai depender da forma como eu estou olhando o mundo, e a forma que eu olho o mundo está conectada com a forma que eu me vejo nesse mundo, não é? Então, a gente precisa compreender também que Existem muitos seres que gostariam de estar aqui encarnados nessa fase da Terra. Por quê? Porque é uma fase de muita desconstrução, é uma fase, é como se fosse o caos mesmo, né? E a gente aprende muito com o caos, é que a gente tem medo. Por quê? Por causa do nosso caos interno. A gente não consegue lidar com o nosso caos interno. Quando a gente começa a lidar com o caos interno, né? A gente começa a ter uma certa serenidade com isso, com essa tormenta, né? Interna. A gente começa a ver que o caos externo, ele nada mais é do que uma externalização. A humanidade, ela tá muito caótica. Não tem como tá muito namastê. Não tem. E a humanidade, ela está caótica justamente por causa de um momento planetário. As duas coisas se nutrem, né? Tanto a humanidade nesse caos, quanto a própria estrutura da Terra, tendo que liberar esse caos para expurgar coisas, para poder entrar numa outra fase, num outro ciclo. E aí, se eu não lidar com esse caos interno, eu vou ser arrastada pelo caos externo. Por isso que o caminho é interno. Por isso que o caminho, ele realmente é algo que a gente precisa fazer entre nós e nós mesmos. Entenderam? Então, a realidade da Terra, ela não é desanimadora. É desafiadora, mas principalmente para nós, de forma interna. E lembre-se, você é soberano na sua vida. Gostou do vídeo? Deu para entender? Então tá bom. Fique bem, na paz, na luz e no amor.